Tudo que você precisa saber sobre a guerra que tá rolando em Israel, eu vou explicar nesse vídeo. Só que antes, respira comigo porque esse assunto é complexo. Vambora. E aí? O nome desse cara aqui é Abraão. Há muito tempo atrás, Abraão tava de boa na terra dele, quando do nada ele escutou a voz de Deus. Essa voz mandava Abraão sair da terra dele e ir pra uma terra que Deus o daria. E Abraão, ele era um cara muito velho e não tinha ainda tido filhos. Então Deus também prometeu isso pra ele, uma descendência, filhos. Só que tinha um problema. Abraão, assim como você, gostava de dar um jeitinho nas promessas de Deus. Você também faz isso? Por exemplo, Deus te promete um casamento e aí você fala, eita, então eu vou voltar com meu ex. Não, não faz isso. Mas falando sério. Deus prometeu para Abraão uma descendência, porém essa descendência teria que vir da esposa de Abraão, uma mulher que se chamava Sara. Só que Sara era muito velha também, e se hoje é quase impossível uma pessoa velha ter filhos, imagina naquela época. Por não crer então tanto no milagre que Deus faria na vida de Abraão e Sara, eles decidem fazer uma coisa. Eles decidiram que Abraão deveria se deitar com a serva deles, uma mulher chamada Agar. E adivinha, Agar teve então um filho com Abraão que se chamava Ismael. Algum tempo depois, Deus concedeu o filho que ele havia prometido para Abraão e Sara, mostrando assim que a única coisa que você precisa ter para que as promessas de Deus sejam cumpridas em ti é fé naquele que prometeu, que é Deus. Dane-se as nossas incapacidades. Não importa se o que Deus prometeu é impossível ou não. Deus não precisa da tua ajuda para que ele realize as obras, os propósitos e os milagres que ele tem para você. Amém? Mas beleza. Abraão agora, ele tinha 2 filhos. Um nascido de Sara, sua mulher, que se chamava Isaac e era o filho da promessa. E o outro nascido de Agar, sua serva, que se chamava Ismael. Tá, Tarcísio, o que isso tem a ver com a guerra de Israel que tá rolando hoje? Tem tudo a ver. Esse pequeno erro de Abraão gerou o que é hoje um dos maiores conflitos da história humana. Por quê? Porque Ismael, filho de Agar, deu origem aos árabes, que consequentemente deram origem a uma das maiores religiões do mundo, que é o Islã. Já Isaac deu origem aos judeus, que consequentemente deram origem a uma das maiores religiões do mundo, que são as judaicos cristãos. E essa é a raiz de toda a guerra que tá acontecendo hoje. Deixa eu explicar isso melhor pra você, vem comigo. Quando Abraão teve Isaac teve 2 filhos, chamados Esaú e Jacó. Jacó mudou de nome em uma época da vida dele e trocou o nome pra Israel. Israel, que era Jacó, teve 12 filhos, e esses 12 filhos viraram as 12 tribos de Israel. Essas 12 tribos tiveram que viajar pro Egito em uma época da vida deles, por causa de uma grande fome que teve na terra deles. Então eles foram pro Egito e começaram a morar lá e prosperaram bastante. Porém, o governador daquela época do Egito não gostou tanto do povo de Israel lá prosperando tanto. E por causa disso, o faraó do Egito escravizou as tribos de Israel. Deus então levantou um cara chamado Moisés para libertar as tribos de Israel do Egito e para levar elas para a terra prometida. Que terra prometida é essa? A terra prometida era a terra que Deus inicialmente tinha prometido para Abraão, lembra? Deus prometeu só 2 coisas para Abraão, uma descendência e uma terra. O povo de Israel então foi liberto do Egito pela liderança de Moisés e viajaram à terra prometida. Quando eles chegaram na terra prometida, eles estabeleceram o seu reino lá. E tiveram vários reis. Um deles se chamava Saul, outro bem famoso se chamava Davi, e depois veio um dos mais famosos reis de Israel, chamado Rei Salomão. Uma das principais coisas que o rei Salomão fez foi construir o templo de Salomão, que era um espaço para que os judeus, os israelitas, louvassem a Deus. Lembra disso que vai ser importante na história. No final do reinado de Salomão, houve uma guerra civil em Israel, e essa guerra dividiu o reino que era unificado em 2 partes: Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte se chamava Israel e tinha capital uma cidade chamada Samaria. Já o Reino do Sul se chamava Judá e a sua capital era Jerusalém. É inclusive daí que vem o nome judeu, não sei se você sabe. O nome judeu foi dado porque os judeus, eles moravam em Judá, no Reino do Sul, entenderam? Vem comigo. Algum tempo depois do reino ter sido dividido, um povo inimigo dos israelitas chamado povos assírios invadiram o Reino do Norte e destruíram tudo lá. Tempo depois, outro povo inimigo dos israelitas, chamado Babilônia, invadiram o Reino do Sul e destruíram tudo lá também. Inclusive, destruíram o tão famoso Templo de Salomão. Os judeus, então, por causa dessas invasões desses povos, ficaram sem terra para morar. E, consequentemente, foram morar exilados lá na Babilônia. Algum tempo depois, eles voltaram do exílio babilônio e reconstruíram o seu reinado e o seu templo, o tão famoso Segundo Templo de Israel. E é aqui que a sua Bíblia geralmente encerra. O Antigo Testamento
Testamento basicamente conta a história até aqui. Mas vem comigo, vamos entender. No ano 63 a.C., um império chamado Império Romano invadiu o território judeu e começou a ocupar tudo lá. Os judeus, eles não gostavam nada disso. É por isso que, por exemplo, o apóstolo Mateus era tão odiado na cidade. Por quê? Porque Mateus trabalhava pro povo que invadiu os judeus. Então ele era meio que um traidor, tá ligado? É por isso também que Jesus foi crucificado pelos romanos. Vocês nunca se perguntaram isso? O que os romanos estavam fazendo crucificando Jesus? Então, eles crucificaram Jesus porque eles estavam ocupando a terra dos judeus. Essa ocupação romana deixava os judeus muito bravos. E um tempo depois que Jesus morreu e ressuscitou, lá para mais ou menos 160 depois de Cristo, os judeus se revoltaram contra os romanos e fizeram uma guerra contra eles. Eles perderam essa guerra e foram expulsos da própria terra. E o Império Romano mudou o nome da terra em que os judeus viviam de Judéia para Palestina. E foi assim que nasceu a Palestina. Muito interessante, né? Ah, detalhe. Quando o Império Romano venceu a guerra contra os judeus, eles destruíram a cidade inteira, inclusive destruíram o segundo templo de Israel. A única coisa que sobrou foi esse muro aqui, que hoje é chamado de Muro das Lamentações. Por que o Muro das Lamentações se chama assim? Ele se chama assim porque os judeus encostam nele e lamentam. Por que eles lamentam? Porque eles sentem saudade do templo. O templo, para os judeus, é algo muito importante. Vocês estão conseguindo entender até aí ou vocês estão perdidos? Comenta. Quando o Império Romano expulsou os judeus da própria terra, eles começaram a morar em vários lugares diferentes do mundo e a criar comunidades em diferentes países. Essas comunidades, elas começaram a crescer muito e a prosperar bastante. E isso começou a gerar, infelizmente, um grande preconceito contra os judeus. Esse preconceito chegou no seu ápice na Alemanha, na Segunda Guerra Mundial, quando rolou o Holocausto. É por isso que os judeus estavam na Alemanha, porque eles foram exilados da própria terra. Vocês já se perguntaram isso? Tipo assim, vocês já se perguntaram o que os judeus estavam fazendo na Alemanha? Eles estavam na Alemanha porque eles não tinham terra. Então, por causa que eles foram expulsos pelo Império Romano, eles saíram construindo comunidades no mundo inteiro. E na Alemanha tinha uma comunidade muito grande de judeus. E rolou toda aquela crueldade que rolou no Holocausto. Agora se liga. O Holocausto, ele foi uma violência humanitária tão absurda que se fez necessário o